pessoal, eu sou o B. Aguilar, analista de investimentos CNPI. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu já aproveito para pedir para você que está chegando aqui agora, nesse vídeo, que vai ser um pouquinho mais curtinho do que o habitual aqui do canal, para já se inscrever, deixar o seu like e também aproveitem os comentários, gente, para deixar aí os 10 centavos de contribuição de vocês para o assunto que muita gente está comentando hoje, que é a questão da deflação que a gente teve de julho e que foi a maior desde 1980. Para quem tá chegando aqui agora e também já é um inscrito antigo do canal, né, os macaco velho, vocês estão percebendo que esse vídeo tá diferente? E sim, gente, estou fazendo um vídeo que, olha, não vai nem passar pela mão do editor. Só liguei a câmera aqui do computador, vou sair gravando, vou sair falando aqui com o meu microfone e também contribuir com os meus 10 centavos para esse assunto dessa questão da deflação, tá? Então deem aquela moral, não esqueçam de deixar esse like, porque Bea se virando sozinha sim, é sinônimo de muito trabalho e não sei se vai dar certo, né? Mas vamos lá. Bom, pessoal, como eu trouxe pra vocês, a gente teve a notícia, então, de hoje, né, que eu acho que foi a que mais repercutiu, que é a questão da deflação de 0,68% para o mês de julho, né? Isso porque no mês anterior a gente tinha tido um acréscimo no nosso IPCA de 0,67%. Quando a gente fala do acumulado dos últimos 12 meses, nós ainda temos uma inflação de 2 dígitos, acima de 10%, muito próxima de 10%. E quando a gente fala do IPCA, então, acumulado em 2022, a gente chega aí em 4,77%, quase 4,8%. E aí, gente, se eu pudesse dar os meus 10 centavos, mas primeiro eu quero trazer o que a gente tem de consenso de mercado considerando o Boletim Focus, né? Que a gente sabe que começa o ano dando um pitaco de um jeito e acaba o final do ano com uma previsão totalmente diferente do que eles tinham feito, né? Mas vamos lá. Dado todo esse cenário que a gente está vivendo, eles estão estimando que no final de 2022 a gente deve fechar com uma inflação aí de 7,2%. Os meus 10 centavos seria que eu acho que a gente fecha em algo muito próximo de 8% ou até mesmo mais do que isso. E por quê, né, gente? Existem alguns fatores que estão acontecendo que me fazem não querer perpetuar esse cenário de deflação de julho, por exemplo, até o final do ano. Eu acho que a maioria de vocês também acaba não fazendo isso. E por quê, né, gente? Primeiro vamos falar dos motivos que podem fazer com que a inflação ela suba para algumas linhas, e quando eu digo para algumas linhas, vocês já vão entender do que eu tô falando, mas por um lado, em algumas outras, tudo isso possa ser aliviado. Bom, primeiro ponto, agora em agosto, o que a gente tá vendo, né? A extensão do auxílio. Então, nós temos mais R$200 para conta, né? No total dos auxílios que estavam sendo pagos, e a galera começa a receber nesse mês de agosto. Tem a própria questão do auxílio combustível, auxílio caminhoneiro e tal. Então, tudo isso mostra que uma boa parte da população vai estar com grana na mão. E nós sabemos que inflação, gente, nada mais é do que expansão monetária. Porque você está colocando grana na mão das pessoas, elas podem sair gastando com o que elas acharem que é mais importante ou que seja necessário no momento, e isso, em dado algum momento, dependendo como for feito, pode acabar gerando aí um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Nós vimos como isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vimos como isso aconteceu também aqui em vários outros países, ali no período de pandemia, né, que vários países tiveram que pagar os seus benefícios enquanto a atividade econômica ela estava comprometida. Então, mais uma vez, a gente vê isso e nós não podemos nos enganar que não, as pessoas não vão sair gastando esse dinheiro porque elas estão esperando para ver se o cenário realmente vai melhorar. Gente, quem precisa, vai botar a mão nesse dinheiro e vai fazer o que tem que ser feito, entendeu? Na cabeça delas. E tudo isso pode sim impactar no preço de alguns produtos que estão dentro ali do IPCA. Principalmente, acho que quando a gente fala de questão de alimentação, até acho que o varejo como um todo, quando esses benefícios foram anunciados, a gente viu como as varejistas da nossa Bolsa de Valores reagiram, né? Então, isso também pode acabar sendo impactado. Já quando a gente fala dos combustíveis, o que a gente tem hoje? Nós temos as PECs que foram aprovadas e até mesmo por isso que a gente viu uma redução muito grande, né, nessa cesta do IPCA. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou setor por setor, né? Então, o que a gente tem? Que habitação caiu 1% e transportes 4,5%. E por que basicamente isso aconteceu enquanto alimentação e bebidas acabou subindo e outros itens acabaram subindo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de energia, nós tivemos uma redução por conta dos ICMS, né, que até então impactaram combustíveis, energia e também as telecoms, mas a energia, ela teve um impacto aí de quase 6%, então teve uma diminuição de quase 6%. Quando a gente fala, por exemplo, de combustível, gasolina, a gente teve uma diminuição de quase 15%. Então tudo isso puxa esse índice um pouco para baixo. Tem um outro ponto também que, né,
nós vimos o barril de petróleo recuar um pouquinho ali nessas 2, 3 últimas semanas, né? Então isso também acaba impactando no próprio preço que a Petrobras acaba cobrando das distribuidoras, tanto que ela fez 2 reduções nessas últimas semanas, né, do preço que ela acaba cobrando das distribuidoras. Só que tem um outro ponto também. Eu acho que a Petrobras, ela tem represado muito esses reajustes, né? Que quando a gente olha, sei lá, 2 anos atrás, ou até mesmo no ano passado, era algo que acontecia às vezes 2 reajustes por mês e por aí vai. Agora isso está sendo muito mais represado. Acho que tem a ver também com a própria volatilidade das commodities, mas também com o período eleitoral que a gente está vivendo. Então nós sabemos que vários candidatos acabam olhando para a Petrobras, questionando o modelo de negócio dela no sentido de política de preços e tal. Então eu acho que ela talvez não vai querer dar tanto pano para manga nesse momento, né? Só que o que acontece? E que eu acho que a gente tem que olhar lá pra frente, lá no final do ano. Depois que passar as eleições, vamos conjecturar um cenário de que talvez o barril de petróleo volte a subir, ou que o dólar volte a subir, e talvez a Petrobras tenha que fazer algum reajuste nos seus combustíveis. Aí, depois das eleições, eu acho que ela nem vai pestanejar e vai ter que fazer os reajustes necessários. Também tem a própria questão das PECs, né? Porque tem algumas medidas dentro da PEC de questão de imposto que alguns vão ser duradouros e outros chega final do ano e acaba também. Então, tudo isso vai e pode, né, na verdade, né, não é uma certeza, pode impactar no preço dos combustíveis e talvez voltar a puxar esse IPCA um pouquinho mais para cima. Na outra ponta, gente, que talvez o que pode tentar amenizar um pouco todos esses efeitos que eu trouxe para vocês, tem a própria questão da taxa de juros, né? Em que sentido? Eu trouxe para vocês que inflação é expansão monetária, né? E a gente teve uma alta na taxa de juros de 2 para 13,75%. E essa foi a mais rápida alta da nossa taxa de juros quando a gente olha as últimas décadas. Só que o que acontece? Para esse juro ele fazer efeito, né, na economia real, isso pode levar de 8 a 12 meses. Então não quer dizer que a gente já está vendo todo o efeito que esse juro de 13,75 pode trazer para a economia. Mas até o final do ano a gente pode ver sim esse efeito. Por quê? Uma taxa de juros de 13,75, tudo isso encarece o preço do dinheiro, encarece o crédito. Então tudo isso tenta controlar um pouco a demanda das pessoas, já que a gente tem um dinheiro um pouquinho mais caro. Então, se por um lado a gente pode ter algum reajuste em combustível lá no final do ano, a galera com benefício talvez consumindo um pouquinho mais, do outro a gente tem essa taxa de juros um pouco mais alta que deixa o dinheiro relativamente caro. Olhando esse cenário, é por isso que não dá para perpetuar, por exemplo, deflação mês após mês. Eu acho que a gente já deve ver ali nos próximos meses um pequeno acréscimo, mas talvez não seja tão grande, porque você tem esses dois contrapontos que eu trouxe para vocês, né? Um lado que tá puxando e o outro que tá tentando puxar um pouquinho pro outro. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que é inegável é que, sim, nós vamos fechar muito acima do teto da meta de inflação, que é de 5%, e o centro da meta é 3,5%. Como eu disse para vocês, talvez algo entre 7,2 a 8 e alguma coisa, que é o que eu estava estimando também, né, dado o cenário que a gente vive, mas é acima do teto da meta. E tudo isso, gente, quando a gente olha pro ano que vem, o próprio Paulo Guedes, em algumas entrevistas passadas, ele disse também que no ano que vem é muito provável que a gente também feche novamente acima do teto da meta, mas muito provavelmente também, tanto para 2022 como 2023, nós devemos voltar a ter índices de inflação de um dígito, diferente, por exemplo, do que foi em 2021. Ainda assim, não será uma inflação baixa, então a gente tem que ficar de olho em tudo isso e, ao mesmo tempo, a gente tem que entender como tudo isso vai acabar impactando o crescimento do nosso país. Porque se nós estimarmos que essa taxa de juros ela deve continuar nesse patamar de 2 dígitos até o ano que vem, a depender, óbvio, do que vai acontecer na nossa economia, né? Mas eu acho que a gente ainda deve continuar com juros altos por mais um certo tempo. Nós sabemos que isso pode sim trazer uma certa retração para a economia, porque você tem um dinheiro muito caro. Então a gente sabe que esse juro que é um pouco mais alto, se ele for por muito tempo, pode estrangular um pouco a economia. Só que é muito difícil realmente acertar a mão de tudo isso, acertar a dose. A gente só vai saber exatamente o que e quando deveria ter sido feito depois que passou, entendeu? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é acompanhar muito de perto, até mesmo pra gente não ver, talvez, ou pelo menos entender se isso vai acontecer, né? Que eu acho que é o pior dos cenários, por exemplo, para um ano que vem, que é aquele cenário de estagflação, né? Que é quando a gente tem, ainda assim, uma inflação relativamente alta, acima, por exemplo, do teto da meta, né?
e também tem pouco crescimento. Para esse ano, o PIB, eles estão estimando um crescimento aí de 1,8, 2,1, né, dependendo do banco, da casa de análise aí que está estimando esse cenário. Já para o ano que vem, esse crescimento ele já cai bastante. Muita gente já está falando em 0,6 a 0,8, mas nós sabemos que todas essas estimativas elas mudam o tempo todo. A única questão é que eu quis trazer esse assunto para vocês porque eu vi muita gente muito eufórica, como se estivesse perpetuando essa deflação até o final do ano. E calma, eu pelo menos não enxergo dessa maneira, né? Então é muito pra gente colocar o pé no chão, continuar sendo realista, um investidor realista e continuar fazendo aí boas escolhas para a carteira de investimentos de vocês e também ficar antenados, né, gente? Porque basicamente o que a gente tem que fazer como investidor é tentar ter um juro real positivo. Então, o que a gente tem que entender? Que a nossa carteira, claro, dado o cenário que você trouxe para dentro da sua carteira, ele tem que superar os índices de inflação. Então, por isso que a gente está sempre ligado nesses índices para entender se a nossa carteira está tendo realmente algum ganho real. Porque de nada adianta, por exemplo, a gente fechar uma inflação com 8% lá no final do ano, a minha carteira rendeu 8%, em tese eu perdi poder de compra, então vamos dizer assim, eu saí no 0 a 0. Não sei se deu pra entender, né? Mas de qualquer maneira é por isso que a gente fica tão atento a esses dados, beleza? Bom, pessoal, esses eram os meus 10 centavos, que eu acho que foi muito mais do que 10 centavos. Eu acho que eu me alonguei muito mais do que eu realmente tinha imaginado. Mas deixem aí a opinião de vocês, os comentários de vocês também. O que vocês estão achando sobre toda essa questão de deflação, de inflação, como vocês acham que a gente vai fechar no final desse ano, beleza? Eu me despeço por aqui. Mais uma vez, se vocês chegaram até o final do vídeo e não deixaram o like de vocês, façam isso e eu vejo vocês então no próximo vídeo.